Olá, pessoal do curso Kite. Aqui é a professora Amanda. Eu estou aqui novamente com vocês, agora para a gente iniciar a disciplina de ética e etiqueta profissional. Vocês já viram lá no Classroom, eu já fiz a postagem de entrada, de boas-vindas. Nessa nossa primeira aula da segunda-feira, nós vamos falar sobre o que é ética. É um tema um pouco controverso. Muitas vezes a gente começa a falar, fulano é antiético, isso é imoral, e a gente às vezes não reflete sobre o que de fato é ética e sua diferenciação da moral. Tá? Então hoje eu estou deixando alguns conteúdos para que vocês leiam e se aprofundem sobre o conhecimento de ética e moral. E antes de mais nada eu quero refletir com vocês o que seria essa diferenciação, para que a gente já inicie as leituras diferenciando aí ética e moral. E aí a gente traz um retrato, por exemplo, uma pessoa que rouba um medicamento porque o seu filho ou alguém da sua família está necessitando desse medicamento para a sua vida, para a sua sobrevivência. E aí esse ato, ele é um ato antiético, ele é um ato imoral, ele é um ato ilegal, O que permeia esse ato? E a nossa reflexão enquanto indivíduo que está visualizando um ato como esse, o que é que a gente deveria conduzir, o que é que a gente deveria fazer mediante um ato desse? Agora, no cenário da pandemia, a gente tem uma restrição de contato físico e imagine você passando numa estrada escura à noite e de repente você vê uma família, que deu um prego no veículo. E aí? Eu vou parar? Vou dar carona para esse pessoal? Mesmo sabendo que eu posso me expor ao risco de pegar o vírus. Então, são questões como essas que permeiam o nosso dia a dia, que nos fazem refletir sobre o que é ética, e o que é moral. Se a gente entra no âmbito empresarial, das relações trabalhistas, as relações dentro do emprego, existem outras várias situações que nos trazem alguns dilemas éticos. Para a gente poder diferenciar de vez o que é ética e moral, eu preciso que durante a leitura vocês tenham em mente que a moral, na verdade, é uma tradução dos costumes, uma tradução dos comportamentos tidos socialmente como comportamentos padrões, tá? Então, a gente, quando pensar em moral, a gente tem que pensar em sociedade. Não existe moral, sem sociedade. Apesar de que cada indivíduo, ele guarda consigo o seu conjunto próprio de valores, formando a moral individual. Mas essa moral individual, ela não é aleatória, ela foi formada a partir de uma moral coletiva. Por exemplo, basta a gente compreender que em décadas passadas a escravidão era algo moralmente aceito. Em culturas diferentes, a bigamia é algo moralmente aceito. Aceitar também que em outras culturas a mulher tem um papel abaixo do homem é algo moralmente aceito. Então, a gente percebe que a moral ela é flexível. A moral ela vai depender do momento histórico, ela vai depender da região. Então, a moral ela é, além de imutável, claro que ela não se modifica rapidamente, porque nós estamos falando aí de uma característica cultural. A moral, sim, é uma característica cultural que se alimenta dessa cultura de uma forma dialética. O que seria isso? A cultura muda a moral muda a cultura, numa relação dialética. Então, a moral muda ao longo do tempo, claro, não é rápido, mas ela depende de fatores culturais, aceitos socialmente também. Então, nós temos hoje, no Brasil, um conjunto de valores morais, tá? Muitos deles embasados na nossa Constituição, e esses conjuntos de valores morais vão nortear a nossa vida enquanto indivíduos em sociedade. Claro que cada um de nós temos o livre-arbítrio de questionar algumas condutas morais, alguns comportamentos e alguns valores estipulados pela sociedade como morais. E aí, nesse momento, nós estamos entrando no campo da ética. A ética é toda a reflexão feita sobre esses costumes e valores morais, se realmente eles são
valorosos para a sociedade, se realmente eles são úteis para a sociedade, se realmente eles levam a sociedade a um ponto de maior felicidade, né, de maior prazer. Eu estou falando dessas terminologias porque a ética ela vai se dividir, né, lá em teleologia, utilitarismo, né, e deontologia, que são as formas como eu enxergo essa conduta ética. A teleologia é quando eu busco aí a felicidade ou o prazer. O utilitarismo é quando eu busco a utilidade das coisas. Isso serviu para construir algo produtivo para mim ou para minha sociedade. E a deontologia é quando isso é racional, né? Quando a minha ação é racional. Por mais que essa ação que eu seja exigido a praticar não seja uma ação valorosa, né? Então, como eu falando, então não necessariamente a deontologia ela vai ser um princípio é princípio ético que garante aí algo prazeroso ou valoroso para mim, indivíduo, mas ele tem que ser racional e garantir um bem-estar coletivo, tá? Então, para a gente diferenciar a ética de moral, basta a gente se perguntar. Quando eu estou falando de moralidade, da moral, né, é uma pergunta de o que devemos fazer. Né? Eu, enquanto indivíduo, o que eu tenho que fazer nessa sociedade, né? Quais são os meus atos que devem ser executados para que eu seja um indivíduo bom, né? Para que eu faça as coisas corretamente. Aí a gente está falando de moral, quando a gente está tentando se ajustar a um meio social. Mas quando eu pergunto, por que eu tenho que fazer isso? Né? Eu estou entrando no campo da ética, é um campo reflexivo. É justamente a ética que vai remodelar a moral de tempos em tempos. Tá?